E agora é hora de informação. Por isso, nós vamos à redação da Rede Catedral Católica de Comunicação conversar com o nosso repórter queridíssimo, Tomás Albano. Bom dia, Tomás! Bem-vindo de volta ao Manhã de Piedade. Bom dia, Moninha. Quarta-feira, mais um dia aí, né, de muita alegria para todos nós. Quartou. Quartou, exatamente. Não é? Dia de jogo de futebol. E tem hoje... dia de acender vela, Tomás? Eu acho que hoje não precisa. Aliás, precisa. No final a gente conversa. Então vamos às notícias das arquidioceses e dioceses do estado de Minas. Pois é, Moninha. E a gente começa falando sobre aí o crime e tragédia de Brumadinho, que hoje completa aí 3 anos e 4 meses, Nossa. Né? Essa tragédia que a gente não pode esquecer, esse crime que a gente não pode deixar passar, né, a impunidade de forma alguma, e também rezar, né, pelas vítimas, tantas pessoas, né, que perderam a vida aí por causa desse crime e tragédia de Brumadinho, da Vale, né, em Brumadinho. Por isso mesmo, o Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, vai presidir uma missa em memória às 272 vítimas, né, do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A missa vai ser hoje, né, dia 25, às 7 da noite, na Igreja Matriz São Sebastião, em Brumadinho. A celebração, Moninha, também faz parte da programação da terceira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral, a semana Laudato Si, né? A Laudato Si, que é a encíclica papal, a primeira encíclica, né, publicada pelo nosso Papa Francisco. Esta semana está sendo vivenciada, né, nas comunidades de fé desde o dia 22 e vai até o dia 29 de maio. Retomando aqui a temática aí, né, do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a cada dia 25, data, né, em que houve o rompimento da barragem, as vítimas são lembradas e homenageadas durante aí, orações e também com a celebração eucarística, Moninha. É importante mesmo a gente não esquecer para não se repetir este crime, né, Tomás? Um crime, realmente. Minas Gerais, né, Moninha, a gente passa a observar, a gente vê que onde a gente passa tem barragem, né, para todos os lados, e querem fazer mais, né, infelizmente. É verdade, é muito triste isso, a ganância. Exatamente. Né? Vou dar sequência aqui, Moninha, porque a 10ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência será celebrada no próximo domingo na Catedral Cristo Rei. Vai ser às 10h30 da manhã a celebração eucarística, né, por essa 10ª Jornada Nacional da Infância e da Adolescência. A missa vai ser celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte, Donivaldo. Durante a celebração, as crianças e também os adolescentes vão ser consagrados, acolhendo aí a bonita e importante decisão de serem missionários e também de colaborarem com outras crianças, né? Não só em Belo Horizonte, em nosso estado, como em todo o nosso país e em todo o mundo. Neste domingo, para as crianças que estão completando 1 ano de permanência nos grupos de infância das suas paróquias, irão receber alguns lencinhos que simbolizam o tempo de dedicação à obra missionária, Moninha. Ah, que bacana isso, né, Tomás? A palavra de Deus fala assim, ensina a criança o caminho, porque quando for maior não se desviará dele. É muito legal isso, é maravilhoso. Eu fico muito feliz com essas iniciativas. Exatamente. Eu, desde de criança também, sempre fiz parte desses grupos. Tá vendo? Você foi ensinado de pequeno e você permanece no caminho, tá vendo, Tomás? Graças a Deus. Você é um testemunho. E, Moninha, olha só. O Brasil, né, os casos da Covid-19 estão em estabilidade, ou seja, pararam aí, o número, né, parou de descer. Aqui em Minas Gerais, a média de casos está tendo uma leve subida, né? Na semana passada, no sábado, a média móvel de casos estava em 1.539,
agora já está em 1.856. Muitas pessoas, né, diversos lugares permitiram aí que as pessoas fiquem sem máscaras, né, até mesmo em ambientes fechados, permissão que veio por parte dos órgãos, né, competentes, dos governos municipais, estaduais. Mas muita gente, nesse cenário, tem optado por continuar usando as máscaras. Nós, inclusive, temos uma reportagem sobre isso. Mesmo com o anúncio da desobrigação do uso de máscaras em Belo Horizonte, muitas pessoas ainda estão aderindo à proteção ao vírus. A pandemia ainda não acabou, as pessoas estão agindo como se ela tivesse acabado. Eu acredito que o uso de máscara, dependendo do local que a gente está, ainda é importante, porque ainda tem pessoas que estão sendo contaminadas pelo Covid. Quando eu estou em espaços abertos, eu já como não é mais obrigatório, eu vejo que eu estou seguro, eu fico sem a máscara. Mas em lugares fechados e próximos a outras pessoas, eu ainda prefiro ficar com a máscara. Mas qual seria a explicação psicológica para esse caso? Como o decreto ele é relativamente recente, né, para que a gente possa deixar de usar máscaras, mas a gente ainda colhe informações de pessoas que tiveram Covid mais recentemente, então a gente passa a entender que determinadas pessoas, assim como eu, ainda continuam usando máscara. E com essa mudança, significa que a pandemia está chegando ao fim? Quais são as previsões para o futuro? A pandemia ela não está chegando ao fim. Nós estamos numa fase de transição epidemiológica, em que nós estamos ainda num período pandêmico, só que todas as medidas de flexibilização sanitárias, incluindo o uso facultativo de máscaras, ele vem a partir de dados epidemiológicos, ou seja, nós temos indicadores sanitários na cidade, né, em Minas Gerais e no Brasil, que nos permitem flexibilizar algumas condutas. Pois é, né, Moninha? O professor aí do curso de enfermagem da PUC Minas, ele foi bem, a fala dele foi bem clara, né? A pandemia não acabou, estamos somente numa fase de transição, né? E aí, esperando chegar a segunda, que, se Deus quiser, não vai chegar aqui pra gente, da varíola, né? Então, uma doença erradicada, né, Tomás? Que as máscaras também podem ajudar para não contaminar, para a gente não passar para os outros, não pegar a doença. Então, gente, a pandemia não acabou, não, gente. Vocês não estão liberados de máscara, não. Exatamente. Você falou aí de outra pandemia, né, Moninha? A gente tem falado muito aqui sobre meio ambiente, né? Sobre o cuidado com a casa comum. Acabei de falar aí, por exemplo, da semana da encíclica da Laudato Si, né? Da encíclica papal. Se a gente estuda um pouquinho aí de educação ambiental e sustentabilidade, a gente vai ver que as pandemias, de modo geral, têm origens em questões que dizem respeito ao meio ambiente, principalmente ao desequilíbrio ambiental, sabia? Acredito plenamente nisso, como a nossa saúde também. Exatamente. Né? Então, Tudo assim, ligado. Mais um motivo para a gente poder cuidar da nossa casa comum sempre, né, Moninha? Verdade, Tomás, verdade, viu? Pois é. Moninha, as notícias do interior, eu vou voltar no terceiro bloco com as notícias do interior. Temos notícias de Januária, tem notícia também de Ponto Chique. Já ouviu falar Ponto Chique? Gente, que coisa chique, né? Não é chique? Adorei esse Ponto Chique. Nós vamos lá no Ponto Chique. Pois é. Isso é uma linguagem da época da minha mãe. Tem notícia de Ponto Chique, tem também da Arquidiocese de Montes Claros, mas eu vou guardar essas notícias aqui para o terceiro bloco. E agora a gente fala um pouquinho sobre a nossa... Abrindo o jogo. Exatamente. Sobre o nosso esporte, sobre os meninos do esporte, que ao 12:30 começa. E saber se nós temos que acender vela hoje, sim ou não. Tem que acender vela pro América, Moninha. Tem que acender vela. Olha, hoje tem jogo do Atlético e do América, ambos os jogos. Qual Atlético? Atlético Mineiro. Contra o América? Não. Ah, bom. O Atlético joga, tem um jogo que vai ser contra... Uma vela pro Galo e uma vela pro América. O Atlético tá bem, Moninha, tá bem. Nem mas precisa de vela? Não tô precisando muito de vela, não. Mas, né, assim, por garantia, é melhor acender. A gente acende uma vela pro Galo e uma vela pro América. Pois é. Hoje tem jogo do Atlético contra o Tolinho, às 9h. Esse jogo faz parte aí da última rodada da Libertadores, né, da fase de grupos, vai ser aqui em Belo Horizonte esse jogo. E tem jogo também do América contra o Del Valle.
Del Valle. Vai distribuir suco. Del... Com distribuição de suco no final da partida. Muito bom. O América vai jogar contra o Del Valle no Equador às 9 horas da noite. Mas você me desconcentra. Vai ser no Equador esse jogo. E aí a gente tem que acender uma vela para o América, porque ele precisa vencer por dois gols de diferença para poder ir para a Sul-Americana. Vixe Maria, então nós vamos rezar pro América vencer de 2-0, é o mínimo. O mínimo. Se o Del Valle fizer 1, é 3-1 então, gente, hein? Porque sempre senão 2 na vai frente. ser tchau, vai sair. Vixe Maria, vou acender 2 velas pro América. É isso aí. Então hoje tem os meninos do Abrindo o Jogo vão falar sobre esses jogos, a importância desses jogos. Isso. Hoje, né? Cruzeiro joga sexta-feira, tá liderando aí a tabela do campeonato. Cruzeiro é que não tá precisando de vela, né, gente? Precisa porque tem que subir, né, Moninha? Então, vamos botar vela pro Cruzeiro também. Pode acender vela para todo mundo. Tá tudo dominado aqui. Exatamente, Moninha. Eu botei antecipadamente aqui, né? Que são notícias boas, as notícias das dioceses e também das arquidioceses, irmãs aqui do estado de Minas Gerais, né, Moninha? Maravilhoso. Pois é. Aproveitar e mandar um abraço, um beijo pra turma de Januários, Montes Claros, Juiz de Fora, todo mundo que recebe o nosso sinal. Um beijo. A Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, que também dá com o nosso sinal por meio da Valinete. Enfim, são muitas, né? Diocese de Mariana. Isso mesmo. São muitas as dioceses e arquidioceses. Na verdade, de Mariana é arquidiocese, né? A arquidiocese mãe, inclusive, né? Mãe, arquidiocese, mãezona. Então vamos lá para Januária. Então, Moninha, olha só. A Diocese de Januária, ela sediou a Sexta-feira Regional de Economia Popular Solidária. Essa feira que acontece todos os anos nos 17 regionais do estado aqui de Minas Gerais. E nesse ano, né, a Diocese de Januária teve o privilégio de receber essa feira, que aconteceu na Praça Tiradentes, bem lá no centro de Januária, com várias lojas de artesanato, música ao vivo e também a missa solene presidida pelo bispo Dom José Moreira da Silva. Nós temos inclusive uma reportagem sobre essa feira, uma reportagem da TV Norte, parceira da Arquidiocese de Januária. Vamos ver. Um espaço cultural de vendas e trocas solidárias entre diversos grupos produtivos. Odália Ferreira é moradora da comunidade rural de Cabano, em Januária, mas se interessou com a qualidade dos balaios produzidos no município de Bonito de Minas. Para fazer biscoito, quebrar milho, arrancar mandioca, carregar mandioca, né? Tudo é bom. A feira acontece em todo o estado de Minas Gerais. E em Januária participaram 7 municípios. Um deles foi São Francisco. A arte, à base de argila na comunidade de Buriti do Meio, foi apresentada e comercializada. Aqui é o vaso, né, de argila, qual a gente vai para os buracos, né, nas grotas, cava essa argila, quebra ela, né, manualmente. Depois a gente coloca para amolecer, volta lá manualmente também, amassa. Aí começa a formar esses vasos maravilhosos que servem para colocar suco, água, qualquer utilidade. Que maravilha esses vasos. Esse artesanato do Vale é maravilhoso. Muito bom. E o sotaque, que delícia, hein? Delícia, delícia mesmo. Balai, quebrar uns milho. Ah, que saudade, meu Deus. É isso mesmo, é uma delícia. Pois é, então aí a Diocese de Januária, né, recebendo a Feira de Economia Popular Solidária, essa feira que estimula muito, né, as tradições, né, a produção local dos artesanatos, das quitandas, enfim. Muito bom isso, né, Moninha? Muito bom, maravilhoso. É sempre bom incentivar o pessoal lá do meio rural, vem para cá, vem para a cidade, é maravilhoso. Pois é. Agora nós vamos lá para Ponto Chique, Minas Gerais, também no norte de Minas, porque lá nós falamos no primeiro bloco, né, sobre a Semana da Laudato Si, e lá vai ter, no dia 29 deste mês, até o dia 5, a Semana da Laudato Si.
Essa celebração, né, que reúne católicos com diversas atividades e programações online e presenciais. Lá, por exemplo, vai ter o prosa e o café na beira do rio, filmes e debates na contextualidade da Laudato Si e muitas outras né, iniciativas com o intuito de incentivar a preservação do mundo em que nós vivemos. Vai ser uma semana inteira dedicada a pensar conjuntamente em ações, né, ao cuidado aí com a casa comum. Portanto, em Ponto Chique, Minas Gerais, no norte de Minas, vai ser também realizada a Semana Laudato Si 2022. Esta semana que já é realizada por lá, Moninha, desde quando foi publicada a Laudato Si pelo Papa Francisco. Maravilhoso. Tomás, quem nasce em Ponto Chique é o quê? Ponto Chiquense. Ponto Chiquense! Um beijo para os pontos chiquenses. Nós somos de lá, né, Moninha? Pelo menos por osmose, assim, né? Somos todos chique. Isso brilhou demais, Tomás. Nossa, nós somos de lá. Eu e Tomás nascemos lá em Ponto Chique. Exatamente. Eu não conhecia Ponto Chique. Conheci a partir agora aí da apuração dessa... Agora a gente conheceu e ficou fã de Ponto Chique. Pois é. Estamos fazendo um tour pelo estado de Minas Gerais. Ainda mais que é na beirada do Rio, pensa... Pois é, né? E é o Rio São Francisco, tá, Moninha? Que passa em toda a região do norte de Minas, né? Delícia! Deve ter uma praia boa ali, viu? Nós vamos lá em Ponto Chique conhecer. Só que com esse frio aí na beira do rio... Lá não faz frio, não? É a verdade, Verdade, tem esse detalhe. Vamos para Montes Claros agora? Vamos. Então, a Arquidiocese de Montes Claros realiza a primeira Romaria da Pastoral da Comunicação. Essa Romaria, né, vai ser no Santuário Arquidiocesano Senhor do Bonfim e vai ser em Bocaiúva. Vai ser no dia 29 de maio, um grande encontro dos pasconeiros e das pasconeiras da Arquimoc, né? Eles chamam de Arquimoc, Arquidiocese de Montes Claros, reunido no Dia das Comunicações para celebrar a data, portanto, aí dia 29 de maio, dia que também é celebrada a solenidade da Ascensão do Senhor. A programação vai ter início às 3 horas da tarde e vai ser terminada, né, com a missa às 7 horas da noite, portanto, aí essa celebração dos pasconeiros, Dia da Comunicação, né, vai ser em Bocaiúva, na Arquidiocese de Montes Claros, também no norte de Minas. Bora, pasconeiros, participar da Romaria, porque a gente tem que estar todo mundo unido, né? Exatamente. Inclusive, vamos ter várias atividades relacionadas ao Dia da Comunicação, dos comunicadores, né, em várias dioceses, arquidioceses, inclusive em Belo Horizonte, tem toda uma programação especial que nós estamos falando aqui, né? E é importante celebrar isso, né, Moninha? Afinal de contas, pensa, na pandemia, o papel da comunicação, dos comunicadores para conseguir fazer com que a palavra chegue às casas das pessoas, né, as missas, as celebrações, tudo aí possibilitado, né, obviamente por meio da tecnologia, mas sendo operacionalizado pelos profissionais de comunicação e não só nessa vertente, né, em todas as outras vertentes a comunicação é muito importante para o bem-estar da sociedade. Verdade, tudo muito importante. Então, gente, vamos participar, porque quanto mais informados, né, mais a informação gera sabedoria e gera um voto consciente, né? Tudo isso em ano de eleição é muito importante, né, Tomás? Pois é, exatamente. Inclusive, daqui a pouquinho, né, em seguida aqui, vou me despedir e nós vamos ficar informados sobre o que acontece no mundo, né, com a professora Lourdinha daqui a pouquinho. Agora, daqui a pouquinho, vamos conversar com a Lourdinha. Então, um beijo, obrigada, viu? Até mais, Moninha. Você não volta mais hoje? Hoje não. Você quer falar da afirmação? A verdade da afirmação, sexta-feira, eu sempre esqueço da... gente, não é possível uma coisa dessa, né? Mas sexta-feira, 2h30 da tarde, tá chegando, hein? Tá chegando, depois da manhã. Nós temos a afirmação, nós vamos falar sobre retomada cultural e a participação dos jovens nessa retomada cultural.
tanto na esfera social, né, como também dentro da igreja. A gente sabe que os jovens são aí os motores das atividades culturais dentro da igreja, muitas das atividades, né? Então nós vamos falar dessa retomada cultural. O SESC aqui de Minas Gerais tem apoiado muito essas iniciativas, inclusive publicou um e-book sobre isso. Então tá um bate-papo bem gostoso, falando aí sobre essa retomada cultural em todos os cenários aqui em Minas Gerais. Tem também os bons exemplos dos jovens aqui no Brasil e também oportunidades, viu? Tem oportunidades aí de cursos gratuitos, mais de 400 vagas, Moninha, mas para poder saber mais, tem que assistir a afirmação. Isso mesmo, gente. A afirmação, então, sexta-feira, 14h30, é isso? 2h30 da tarde, exatamente. Vai ficar sabendo de tudo. Tomás, um beijo, muito obrigada, viu? Até mais, Moninha. Tchau, tchau. Tchau.